Tânia, você tá por aí? Tá conseguindo ouvir a gente? Oi, tô sim. Tá. É, então, eu vou começando. Então, pessoal, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada às convidadas que toparam participar dessa conversa de hoje. Como vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu costumo deixar as pessoas se apresentarem. Eu acho que é bem melhor, porque aí cada um fala o que acha importante. Também já conversei com vocês que a ideia é a gente ter uma conversa mais orgânica, fluida, não tem assim um protocolo, um roteiro pronto. A gente deixa a conversa aí se desenrolando e vê o que que vai surgindo. Mas, como hoje eu tive uma experiência que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, peraí. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu, e aí eu acredito que isso já vai ser talvez um gancho para a gente começar a nossa conversa. Então, as nossas convidadas de hoje foram escolhidas muito a dedo. Digo isso no sentido de que eu sei, né, um pouco da experiência de cada uma com o assunto. E acho como na roda passada também isso aconteceu, foram perspectivas bem únicas de cada um dos participantes, bem diferentes e ao mesmo tempo complementares. E as CEUAs, né, do Brasil são muito variadas, assim, né? A gente tem mais de 1.100 CEUAs no Brasil. E tem perfis muito diferentes, né? Como vocês sabem, de instituições de ensino, de companhias, né? Empresas, de instituições de pesquisa. Então, são realidades muito diferentes. Então, claro que as experiências são diferentes também. E também as CEUs são compostas por pessoas, e as pessoas também têm, né? Perspectivas e experiências diferentes. Então, é muito legal isso, da gente trazer pessoas com experiências diferentes para discutirem. E para tentar estimular um pouco a nossa conversa, eu vou compartilhar uma situação. Hoje eu participei de um webinar que foi internacional sobre a situação do uso de animais no ensino no Brasil. Então, embora fosse internacional, todos os participantes, os panelistas, os que estavam lá eram brasileiros e estavam falando sobre a situação do Brasil, tinham experiência sobre o Brasil, né? Uma delas era a Vanessa, aquela que dá aula aqui no curso para vocês, que já participou de duas rodas de conversa. A professora Júlia Matera, que foi a professora responsável por substituir o uso de animais na disciplina de técnica cirúrgica do curso de veterinária da USP há muitos anos e tal. Então, bem legal. E aí, a gente estava falando sobre os avanços do Brasil na questão do uso de animais do ensino. O que que tem de avanços? A gente comentou um pouco sobre a Resolução Normativa 53, que é aquela que limita o uso de animais em algumas atividades de ensino e tudo mais, tal. E aí eu trouxe um pouco a questão dos comitês de ética, porque o que eu costumo falar é mais ou menos assim: a gente não precisa que certas práticas, certos procedimentos estejam proibidos pelo Conselho para que a gente busque evitá-los, né? Então, tem certas práticas que estão proibidas, né? Como o uso de animais no ensino para atividades puramente demonstrativas, isso já está proibido. Não está proibido o uso de animais para atividades que visam o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, como, por exemplo, treinamento cirúrgico. Então, hoje em dia, é permitido pelas diretrizes do CONSEP, pela 11794, usar porcos, por exemplo, para o treinamento de uma técnica cirúrgica. É permitido. Porém, isso não significa que as CEUAs não devem ser super criteriosas, super rigorosas e que elas não podem rejeitar um pedido de animais para aula de técnica cirúrgica. Elas podem rejeitar. Por quê? Espera-se que os membros, né, as pessoas envolvidas, vão pesquisar a literatura, vão estar atualizados e vão atrás
de saber se existem técnicas atualmente que permitem o treinamento. Aquela aula em específico vai envolver um nível de dano para os animais, que vai ser discutido na CEUA. Então, a CEUA pode rejeitar um pedido de uso de animais, mesmo que ele não esteja proibido. Eu sei que a gente bate bastante nessa tecla, que vocês já entenderam isso, mas tudo isso para contar que quando eu estava lá nesse webinar, eu trouxe isso. E aí eu falei, por isso é tão importante o papel das CEUAs, porque querendo ou não, em última instância, quem vai decidir sobre muitos casos que não estão proibidos, né, são os membros da CEUA. Então, os membros da CEUA têm uma responsabilidade muito grande sobre o destino dos animais, assim, o que que vai acontecer. A CEUA tem esse poder de decidir o que que vai acontecer, né? E aí eu tava falando isso, assim, porque eu acredito nas CEUAs, eu vejo algo muito importante, eu considero muito importante que tenha cada vez mais treinamento, que as pessoas estejam cada vez mais por dentro de tudo, né? Eu vejo um potencial nas CEUAs. E as pessoas que estavam lá, o público e os outros palestrantes também, eles demonstraram uma postura muito incrédula sobre as CEUAs, muito desesperançosa, assim, tipo, mas a gente sabe que as CEUAs são compostas por pessoas que têm conflitos de interesses, que as pessoas se conhecem entre si, e listaram todos aqueles problemas que a gente sabe que tem nas CEUAs. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu queria levar isso para as debatedoras de hoje, né? Para as nossas convidadas de hoje. Porque eu imagino, né? Não sei como é isso para vocês, mas eu fico muito assim no meio do caminho, porque por um lado, da parte das pessoas da proteção animal, assim, muitas vezes as pessoas têm muita não veem as CEUAs com bons olhos, né? Não tem muita esperança nas CEUAs por causa de uma série de problemas que realmente acontecem, existem. Mas tem aquela outra postura de pensar assim, poxa, mas se não for a gente que estiver lá na CEUA, que a gente falou um pouco disso na semana passada com a Isabelle, com o Edu. Se não for a gente que tiver na CEUA, vai ter outra pessoa, alguém vai decidir. Então, melhor que esteja eu lá, que você criteriosa, cuidadosa, do que uma pessoa que não tá nem aí. Então fica esses dois caminhos, assim, sabe? Tipo, será que vale a pena tentar? Será que a CEUA é um negócio que não tem futuro, que não tem jeito? Ou será que vale? Não sei o quê. Então, eu queria trazer um pouco isso para vocês, assim, que existe um pouco essa visão por certas pessoas de que as CEUAs não adiantam, né? E existe também uma outra visão. E eu sei que, particularmente, a experiência de vocês aqui, de vocês três, é uma experiência de pessoas que batalham muito para ser a ser o melhor possível, né? Então, é isso. Começo com essa questão, e aí eu vou pedir então para vocês se apresentarem e depois a gente vai entrando em algum assunto. É, a gente podia começar com a Tânia, que é a pessoa mais distante, digamos assim, né? Que é a primeira participação dela aqui no curso e tudo mais. E aí depois a Gabi e depois a Lu, que já é da casa, que já dá aula, já é do curso, já fez o curso. Então vamos por distância de proximidade com o curso. Então, boa noite, obrigada, gente. Muito obrigada por terem topado. Tânia, a palavra é sua. Obrigada, Karen. Boa noite, gente. Eu sou Tânia, né? Eu sou servidora do Instituto Oswaldo Cruz, que é um dos institutos que fica dentro da Fiocruz. Então, todo mundo conhece a Fiocruz, mas nem todo mundo sabe que ela é dividida em vários institutos, né? E aí, é, eu sou do Instituto Oswaldo Cruz, que é um dos maiores institutos lá de dentro da Fiocruz. E aí eu fui coordenadora da CEUA tô na CEUA do IAC acho que desde 2017, talvez, 16, não lembro mais. É, e fui coordenadora durante 4 anos e atualmente sou coordenadora adjunta. É,
Então, assim, lá na Fiocruz a gente tem uma CEUA que é da Fiocruz, que antes, antes só tinha uma CEUA, que era a CEUA da Fiocruz, e depois alguns institutos foram fazendo as suas CEUAs próprias, porque na verdade eram muitos projetos para a CEUA Fiocruz julgar, né? Analisar. E aí cada instituto, alguns dos institutos foram fazendo CEUAs próprias, e aí eu sou coordenadora de um desses, da CEUA de um desses institutos, né? Acho que é isso, sim. Acho que eu Tá ótimo. sou Um bom bióloga, não começo. falei isso, né? Sou bióloga, trabalho com experimentação animal, enfim, é isso. Então, boa noite. Karen, eu também fiz o curso, acho que em 2022, se eu não me engano. Fiz também, já fui aluna. Meu nome é Gabriela, eu sou médica veterinária. Eu acho que para chegar na CEUA e como eu estou na CEUA hoje, como eu cheguei aqui na CEUA, é interessante falar um pouco da minha história. Eu não sei, Karen, se eu deixo para depois ou se eu posso ir já. Pode Posso? falar Então já, tá bom. sim. E depois, É, Tânia, se você até, lembrar de alguma coisa que quiser falar também, vai trazendo. a resposta para o seu debate, ele já está aqui pronto, porque eu já tinha pensado em trazer algo do tipo, acho que vai encaixar bem. Então, eu me formei na Universidade Estadual de Maringá em 2014, né? E naquela época eu via muito assim, depois que eu saí da faculdade, eu entendi que ali na minha base da minha faculdade eu não tive a disciplina de animais selvagens, eu não tive uma base muito de bem-estar, eu saí dali sem uma ecologia, sem entender de conservação de espécies. Então talvez eu fale um pouco mais de selvagens, que é mais a minha área, né? E quando eu saí, eu fui trabalhar, fui fazer estágio com animais marinhos, fui morar num flutuante, trabalhar com animais marinhos, e lá que eu comecei a entender que a medicina veterinária ela ia muito além de cuidar diretamente do animal, né, da doença do animal. Então, eu não ia trabalhar só com tratar uma fibropapilomatose ou um atropelamento, mas não, eu precisava entender do ambiente, dos animais, do bem-estar, entender que o animal que não tivesse um bem-estar elevado, ele também estava sofrendo, que não se falava muito nessa questão de problemas de estereotipia, né? Então, naquela época não se falava muito disso e eu saí da faculdade crua, sem entender nada sobre isso, e só no estágio que eu me deparei com essa situação. Entender sobre o comportamento animal, então eu sentava lá e ficava uma hora olhando para as gaivotas ou olhando para os pinguins para entender qual era o comportamento deles, o que precisava fazer para que eles pudessem ser soltos e não viver em cativeiro. E isso começou a introduzir o bem-estar na minha vida. Quando eu saí do estágio, eu fui fazer residência com animais selvagens num hospital na Unesp, né? E lá que eu entendi mais ainda, né? Que eu precisava entender sobre o bem-estar animal, sobre conservação, a medicina da conservação, sobre os problemas que os homens causavam para os animais, e é ali que eu comecei a ter um pouco de contato com essa questão de comitê de ética. Então, eu fiz a minha residência. Durante a minha residência, o primeiro contato que eu tive com o comitê de ética foi muito traumático. E aí, eu estava pensando nessa conversa de hoje e eu lembrei daquela situação. Existia uma faculdade de odontologia, a seu ela não era da faculdade de medicina veterinária, ela era da faculdade de odontologia e a gente respondia a eles também. E lá tinha um laboratório de macacos, de primatas, que eles usavam para teste, né? Então, a faculdade de odontologia usava esses macacos para teste e mais ou menos na época foi proibido. E tinha esses animais lá e entrou o que fazer com esses animais. E aí a gente foi chamado para conhecer esse macacário, para mim foi assim uma cena de filme de terror, para saber o que fazer com esses animais. Tinham mais ou menos 40 macacos pregos, todos enfileirados assim em gaiolas, e a gente tinha que passar meio que encolhida no meio, porque além de mutilados, eles estavam muito estressados, então a gente passava, eles vinham querendo pegar a gente, assim, não podia ver pessoas, um estresse, uma gritaria, uma situação assim assustadora, sabe? E o comitê de ética chamou a gente pensar no que fazer com esses macacos. E nas reuniões com o comitê de ética, o que ficou muito claro foi que ninguém estava pensando nos animais, não interessava se o animal ele tinha um bem-estar elevado ou não, o que ia fazer com aquele animal, só tinha que cumprir a ética e aquilo que era realmente precisamos da
residência, eu não lembro do problema ter sido resolvido. E aquilo me chocou muito, que eu falei, cara, mas ninguém está pensando nos animais, né? Então, que comitê de ética no uso de animais, então, serve para isso? Simplesmente para ética, e mesmo não sendo ético, não podemos fazer eutanásia porque a eutanásia não é ética. Tá, mas deixar esses animais, né? Pode soltar esses animais. Nenhum zoológico vai querer esses animais, né? Pensando de uma forma mais racional, menos coração, porque são animais mutilados, são animais que não são bonitos para exposição. Então, que comitê de ética é essa? Que ética é essa, né? Então, assim, meu primeiro contato com o comitê de ética no uso de animal foi bem chocante, né? E aí, ainda durante a residência, essa questão de bem-estar me incomodava e eu não tinha, eu comentei, não tive isso na faculdade, vim estudando conforme ia me interessando, e ali mesmo, durante a residência, eu tinha uma problemática muito grande, que era com maricacas, animais que vinham para o hospital, um hospital de animais selvagens, animais de vida livre, que passariam um tempo ali no CETRAS e seria solto, e elas acabavam, por conta de estresse, se matando, tentando fugir de gaiola, e aí quebrava uma asa, quebrava o pescoço, acabava vindo a óbito, e eu queria resolver aquilo. E eu comecei a trabalhar eu entrei com bem-estar, com enriquecimento ambiental, e eu fazia filmagens ali, por conta própria, sem pensar em nada, só para tentar resolver o problema. E foi aí que entrou a minha orientadora, que realmente me colocou para dentro dessa área de bem-estar. Um dia ela foi levar o pai dela, que tinha Alzheimer, para fazer um contato com os animais, e ela viu a filmagem. Eu contei o que estava filmando, ela, não, Gabi, vamos fazer um mestrado sobre isso, né? Tá bom, terminei a residência, fiz o meu mestrado com bem-estar em Aratinga Leucoftalmo, utilização de enriquecimento ambiental. E aí eu tive mais contato com o comitê de ética, e era o mesmo comitê de ética dos macacos, e mais uma vez eu tive a certeza de que o comitê de ética estava ali só para cumprir papel, né? Eles não estavam pensando nem interessados nos animais. E quando eu terminei o mestrado, que eu fui pensar no doutorado, ela falou, Gabi, vamos pensar em alguma coisa, assim, todo mundo faz um mestrado, faz um doutorado, faz um projeto pensando no pós-tratamento dos animais, né? Animal que já se acidentou, um animal que já tá... Vamos pensar em alguma coisa antes? E aí eu caí na ecologia de estradas. Eu assisti uma palestra com a Fernanda Abra, e foi, assim, incrível, eu me apaixonei pela ecologia de estradas e fiz o meu doutorado na área de ecologia de estradas. E aí, só nessa época do doutorado que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o comitê de ética para tentar, às vezes, dar uma brigada ali, né? Bater de frente com o comitê em algumas coisas que eu via dentro da Unesp em relação a isso. Nesse meio do caminho, eu fui responsável técnica de um biotério de raiva. E esse biotério, essa minha mesma orientadora, ela falou, você vai ser responsável técnica, mas a gente vai fazer um projeto de bem-estar com os ratos do biotério. Porque apesar desses ratos estarem ali para serem eutanasiados, o pouquinho que eles estiverem ali, eles precisam ser felizes, né? E eu lembro muito bem dela me falando isso, eles precisam ter uma qualidade de vida. O que a gente pode fazer? Tá bom, então eu fiquei 1 ano como responsável técnica do biotério, fazendo enriquecimento ambiental com esses ratos. Então, se chegava a hora da eutanásia, até a Maria comentou sobre eutanásia, na parte de selvagens ela é bem contraditória, porque acaba que quando a gente trabalha com animais de vida livre, a eutanásia ela acontece o tempo inteiro, né? Muitas vezes a gente chega um animal que você pensa não tem, infelizmente, não tem para onde levar depois, a gente não vai conseguir tratar e acaba fazendo eutanásia, é bem sofrido. Eu tive muitos estagiários que eles não aguentavam assistir a eutanásia, e eu acho que todo mundo tem um limite, então eu nunca fui de forçar um aluno a ficar dentro durante uma eutanásia, né? Não, tudo bem, você não aguenta, sai e vai no seu limite até você estar pronto para isso, né? Então, eu saía durante a eutanásia desses ratos, nunca consegui acompanhar isso, nunca concordei, sempre pensando numa forma de evitar isso, e enfim. Quando eu terminei o meu doutorado, eu fui convidada para montar o curso. Hoje eu sou coordenadora e professora de um curso de medicina veterinária aqui no Mato Grosso. E quando eu terminei o meu doutorado, eu fui convidada para montar o curso. O curso não existia, eu teria que montar esse curso do zero. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: vamos montar o curso do zero, pensando no bem-estar animal. Pensando ali nos 3 R's, né? Substituir, reduzir, refinar, em métodos alternativos. Como que a gente pode montar esse curso de uma forma que eu não precise ter um biotério, que eu não precise ter ali
um tanque de formol com um monte de animal, que eu não precise usar um monte de animal para isso. Então, eu montei o curso aqui, até a gente foi a segunda faculdade do Brasil, que é o centro universitário, a ter uma mesa holográfica para o laboratório de anatomia animal, né? Então, eu faço toda a dissecação, sou professora de anatomia. Então, toda a parte de dissecação, de estudo de músculo, órgãos, tudo numa mesa holográfica. Então, tem a projeção em 3D, ali eu consigo fazer práticas também. Então, assim, é muito legal. Tenho modelo anatômico de tudo que é tipo, tenho aplicativos, então eu utilizo dessa forma sempre que possível. E aí, então, hoje sou coordenadora do comitê de ética daqui. Então, o meu comitê de ética ele é focado em instituição de ensino. E engraçado que o meu problema, entrando na problemática de comitê de ética, eu acho que diferente de muitas CEUAs, aqui eu não tenho problema com os meus membros da CEUA, mas sim com os meus professores. De colocar na cabeça dos meus professores sobre os 3R, sobre a diminuição do uso de animais, sobre como a gente pode fazer para que a gente não precise utilizar tantos animais em aula prática. Quando eu montei o meu comitê de ética, eu conversei muito sobre qual era a minha ideia, né? Então, eu fiz uma aula ali sobre bem-estar, sobre tudo de 3Rs, tudo que fosse possível para a gente trabalhar aqui dentro. Apesar de ter um professor ali dentro do comitê de ética, eu já tive o projeto dele recusado, mesmo ele estando ali, então a gente não tem esse problema o professor está aqui, a gente vai aprovar porque ele está aqui, senão vai ficar chato. Não. E hoje o que eu trabalho junto com a minha equipe, que vem dando muito certo, a questão de, por exemplo, eu tenho um professor de patologia clínica que quer fazer uma aula prática de coletar material de coletar sangue para fazer exame de sangue. Eu tenho meu professor de técnica cirúrgica que quer animal para fazer práticas de técnica cirúrgica. Eu tenho meu professor de anestesiologia que quer fazer animal para fazer anestésio. Apesar de serem disciplinas de módulos diferentes, eu falo, então tá bom, vamos fazer uma interdisciplinar. Então, a gente tem os animais. E que animais que a gente vai usar? A gente vai usar animal de ONG ou animal de rua, que precisa castrar. Então, animal que eu já vou precisar passar por um procedimento, que esses animais estão aí na rua reproduzindo, ou que as ONGs elas não conseguem fazer esse controle. Então, a gente faz esse trabalho de forma gratuita. Eu já tenho que coletar o sangue desse animal, eu já tenho que anestesiar, eu já tenho que fazer cirurgia. Então, eu vou unir isso, né? E outra coisa, não, precisa dessa quantidade de animais para essa aula? Realmente precisa disso? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Não acha que um animal para 4, 5 alunos nesse momento é suficiente? Eu não preciso de um animal para aluno. Eu realmente preciso desse animal? E para as práticas de anatomia, as práticas que a gente precisa de cadáver, eu tenho uma parceria com as clínicas da cidade. E as clínicas, elas, quando morre animal em clínica, né? Teria um valor no qual elas teriam que pagar para o pessoal vir aqui coletar esses cadáveres. Então, com a assinatura do tutor, com a autorização do tutor, eles me doam esses animais e, quando necessário, né, o mínimo possível, a gente utiliza esses animais. Então, isso também reduz ali a minha necessidade de ter animal o tempo inteiro ou de precisar comprar animal, às vezes para tem instituição que compra, né, porco, compra suíno de abatedouro para poder utilizar em aula prática. Então, isso reduz também a minha necessidade de comprar animais ou de utilizar animais sem necessidade. Venho trabalhando dessa forma, então eu acho que está dando certo, com essa parceria com as ONGs, com as produtoras independentes, com as clínicas, com a clínica institucional também, a gente tem a nossa clínica aqui, então, dessa forma, eu acho que os alunos conseguem contemplar, né? Conseguem ter um aprendizado. Eu ainda quero mudar muita coisa, né? Então, eu quero muito mais. Hoje em dia, a gente já tem modelos anatômicos incríveis para fazer cirurgia, técnica cirúrgica, várias coisas, mas financeiramente não é fácil e convencer uma instituição a aprovar e comprar, né? Eu sei que tem que ser aos poucos, mas o meu intuito aqui é que a gente consiga substituir assim tudo que der para substituir. Então, acho que é dessa forma que funcionamos hoje e eu vejo que é mais difícil convencer os professores em relação a isso do que o próprio comitê de ética. Tá dando certo, tá sendo legal.
Oi, pessoal, boa noite. Então, vou falar um pouquinho apresentar minha experiência em SEUAS. Eu também sou médica veterinária e desde 2014 então, vou falar minhas experiências mais recentes, né? Aqui na UFSC, eu estou como responsável técnica desde 2014, desde que eu entrei, comecei a fazer parte do comitê de ética. Então, já são 11 anos de seua, né? Eu vejo que nesse tempo, a gente vê que as coisas evoluem bem a passos lentos, né? Mas eu sou um pouco assim como a Karen fala, que a gente tem, né, a esperança de que as coisas vão melhorando junto com o seua. A nossa seua, a seua da UFSC, ela, eu acho que é uma das primeiras seuas do Brasil. Ela foi fundada no ano de 2000, é o regimento. Ela já existia um ano antes, então já tem bastante tempo, né? Por que que eu digo que é uma vantagem? Porque isso que a Gabi fala de os pesquisadores, os professores, que são, né, o problema muitas vezes, então já tem, tem 26, 27 anos que existe SEUA na UFSC e os pesquisadores antigos, por mais antigos que sejam, eles já sabem, já convivem com o comitê de ética, né? Lógico que antes da lei Arouca, antes de toda a formação do Conceia, não havia nada de rigoroso nas SEUAs, né? Era muito protocolar mesmo. Eu acredito que era, sim, muito protocolar. E então, esse marco, né, desde que se tem as normativas, eu acho que é importante que temos um salto de qualidade aí, né? Dentre as questões assim que eu acho que é interessante a gente trazer, isso que a Karen coloca sobre, não é proibido, e então tem muita gente que pensa, se não é proibido pelo Conselho, a gente pode fazer, né, todas as técnicas e tudo mais. E a gente tem bem claro que não é assim, né? A gente tem que. Eu queria até posso colocar uma tela, compartilhar uma tela, Karen? Porque eu Claro, imaginei que fosse vir, eu imaginei que eu vou pedir para compartilhar, tu vai ter que me dar autorização aí. pronto. Eu imaginei que fosse vir essa discussão, e aí eu adoro essa tela. Isso aqui, bom, terminando de me apresentar, uma das coisas que eu mais prezo, né, e gosto de me envolver aqui na UFSC, são os cursos de manejo. Existe desde 2012, nem havia normativa ainda, nem havia a RN 49 que exige, né, que a formação em capacitação, né, de manejo de animais. Aqui na UFSC, desde 2012, já tinha implementado na nossa SEUA que todas as pessoas que fossem trabalhar com animais teriam que fazer a disciplina de manejo de animais e fazer capacitação nisso, né? Então, desde que eu entrei, eu comecei a fazer parte das disciplinas, então temos várias pós-graduações que usam animais, farmacologia, neurociências, bioquímica, e eu me envolvo com os cursos de manejo, então, introdução de manejos positivos, enfim, tudo que for possível melhorar o bem-estar dos animais, a gente tenta, né, fazer. E, inclusive, curso para os docentes, né, a partir da RN 49, a nossa CEO começou a exigir que os docentes também tivessem essa capacitação. E de- aí, o primeiro curso, né, que eu me envolvi para docentes, eu falei na parte de legislação e coloquei essa tela. Vocês estão vendo essa telinha que tem a resolução 55? Sim,
Eu fiz questão de colocar essa tela na aula porque é bem clara na 55, e eu acho que sempre recomendo que usem muito essa normativa, porque diz assim, que as informações fornecidas nas propostas devem ser suficientes para demonstrar para a SEUA que o uso pretendido de animais é consistentemente justificado. Para tanto, os méritos éticos, educacionais e científicos devem estar claramente expressos e definidos na proposta. São elementos essenciais na avaliação da SEU, as medidas a serem tomadas pela equipe acerca dos princípios de substituição, redução e refinamento. Por que que eu sempre trago essa tela? Porque sempre há uma discussão lá dentro dizendo, mas a gente vai avaliar mérito científico. De SEU não tem que avaliar mérito científico. Está aqui na normativa, a gente tem que avaliar mérito científico, né? E a SEUA tem que avaliar se é justificado o uso daquele método que está sendo colocado. Então, se é uma aula prática, que vai ter que usar animal, enfim, tem que estar bem justificado, né? Tem que estar além de dentro dos critérios, né, do uso. Uma técnica também que é muito falada e controversa, o teste de nado forçado. Ele não é proibido, né? Ele não é proibido por enquanto, e muita gente usa, só que a gente tem que avaliar o projeto e pensar e perguntar para o pesquisador: tem outro teste que pode ser substitutivo? Porque muitas vezes esse teste não precisa ser feito, não deveria ser feito, e, enfim, eu acho que a gente, para todas as técnicas, e isso eu falo desde, né, o mérito científico daquele projeto, desde uma justificativa, muitas vezes a gente vê casos que não seriam justificáveis, né, pelo modelo em si. Eu e a Karen já discutimos aquele o modelo de violência doméstica, por exemplo, né? É um modelo que é amplamente não justificável, enfim. Mas desde modelo não ser justificado até pequenas técnicas. Aqui a gente trabalha bastante substituição na técnica de gavagem. Gavagem, para quem não sabe, é introduzir à força uma sonda gástrica para administrar uma substância por via oral. Se o animal consegue treinar, a gente consegue treinar o animal para que ele aceite aquela substância numa seringa, não é justificado se colocar essa gavagem, né? Então, aos poucos a gente vai colocando essas substituições, né, essas ideias, e tanto que o pessoal vai vendo, né, se vê muita resistência mais nos docentes, os alunos, os pesquisadores novos, eles são bem mais receptivos às novidades, eles tentam bem mais as novidades, né? Então, aqui a gente utiliza muito pouco gavagem, os projetos já começam a vir assim, nós vamos fazer o treinamento de ingestão oral voluntária e somente se não houver um veículo adequado, porque às vezes acontece de ser uma substância, um extrato muito ruim, muito pouco palatável, e aí teria que ser uma coisa forçada, mas a grande maioria é, já foi substituída, né? Então, são pequenos avanços que a gente vai entendendo, né, que se está melhorando. A questão de também do número de animais. Antigamente, logo que eu entrei, eu lembro que, nossa, os projetos tinham milhares e milhares de animais e sendo distrito, né, era um projeto que se chamava Projeto Guarda-Chuva. Se aprovava basicamente aquela técnica em si, né, um projeto, se utiliza, vamos testar determinados fármacos para tratamento de depressão, digamos assim. Então, todo o modelo de depressão era aprovado. E aí a pessoa, o pesquisador, ele tinha milhares de animais aprovados, porque ele iria usar aquele modelo,
e ele mudaria somente o produto que ele estaria em uso, né? E agora não tem mais essa possibilidade de projeto guarda-chuva, a gente analisa projeto por projeto, analisa qual é a estatística que foi feita. Tentamos há bastante tempo que a Silva tivesse um estatístico, mas a gente não consegue estatístico. Não sei se algumas de vocês têm estatístico, mas eles não, geralmente não, ninguém se interessa por isso, não aceitam, não, enfim. Mas aí a gente acaba tendo alguns professores que se envolvem mais, apesar de não serem estatísticos, mas conseguem contribuir, né? E fazer com que o, o N amostral seja realmente bem pensado. Então, nós temos sim uma redução do número de animais. Nos últimos 10 anos, tivemos uma redução muito grande do número de animais e não diminuindo o número de projetos, ou seja, são bem mais pensados, né? O que mais que eu ia falar aqui? Bom, eu acho que deixamos para as colegas também opinarem a respeito dessas questões. Depois, se eu lembrar de mais coisas, eu falo. Mas foi bastante debatido, assim, mesmo colocando aqui a resolução, eu trouxe porque dos debates mais ferrenhos, mais acirrados, né, com os docentes é essa questão de que muitos não suportam a ideia de que uma pessoa que não seja da área de conhecimento daqueles seus projetos, eles entendem que aquela pessoa não deveria estar avaliando o projeto deles. Eles querem somente que os pares avaliem seus projetos. E a gente sabe que não é assim, né? Ah, e outra questão que eu também lembrei de falar com vocês é que muitas vezes os membros que são representantes de proteção animal nas SEUAs acabam ficando muito frustrados por não conseguir entrar com algumas discussões que eles pretendem. Então, eu vou falar para vocês para que não fiquem, para que vocês saibam, né, o que vocês vão encontrar, quem ainda não participa de SEUA. Mas, assim, vejam que até mesmo nessa resolução fala que o uso pretendido dos animais ele tem que ser consistentemente justificado. A SEUA parte das normativas do CONSEA e o CONSEA segue uma base que é especista, bem-estarista. Então, você não vai conseguir entrar. Eu sei que no curso aqui da Fórum Animal a gente tem muitas aulas bastante consistentes no sentido de colocar toda a argumentação antiespecista, né? Todas outras visões éticas, mas dentro da SEUA você não consegue partir, fazer essas discussões que são anteriores, né? Eu falo isso porque a gente já teve representantes de proteção animal discutindo, mas por que os animais, né? A gente não tentando levar essa ideia do não uso dos animais, mas dentro da selva você não vai conseguir ter essa discussão, porque eles partem da discussão dos três R's. Se for justificado o uso do animal, se não houver um método alternativo e tudo mais, enfim, eles partem desses princípios éticos, né? E então, muitas vezes é frustrante para quem quer ter outras discussões, e é por isso que muitos representantes de proteção animal, muitos membros de proteção animal não querem participar de SEUAs, de comitê de ética, justamente por isso, por não conseguirem entrar com essa discussão. Certo? Então, não sei se me fiz entender, mas é isso. Obrigada, Lu. Quer continuar deixando aí ou quer encerrar o Não, compartilhamento? É só eu porque daí vou, ficou eu, pequenininho eu vou encerrar. aí. Eu vou encerrar.
Mas pode coisar de novo depois, é porque daí assim aparece melhor. Obrigada, gente, por essa rodada, essa primeira rodada de introdução. Nossa, tantas coisas interessantes que vocês trouxeram. Eu vou me segurar para não ficar roubando o tempo de vocês, mas só queria comentar algumas coisas. Uma coisa que eu estava pensando aqui, a Gabriela está numa instituição de ensino, né? E pelo que eu entendi, a maioria das coisas analisadas pela CEUA são propostas de aulas, né? Então, pelo que eu entendi, tem menos ou pouca pesquisa. No caso da Luciana, eu acho que são as duas coisas, né, Lu? Tem tanto aulas quanto pesquisas, né, na CEUA da UFSC, da que você participa. Mas Ou é é mais aula? pouca aula, é muita pesquisa. Há muita É pesquisa, bastante tá. pesquisa. E eu acho que a da Tânia é só pesquisa, né, Tânia? É muito raro aparecer aula, né? É isso, é só pesquisa. A gente já teve algum protocolo de aula, mas para pós-graduação, né? Mas é muito raro. É Tá, pesquisa mesmo, direto. tá. Então, acho que isso já é uma coisa, né, uma diferença, assim. Eu acho, né, que os protocolos de pesquisa tendem a ser bem mais invasivos, bem mais difíceis. E então acho que, né, a Tânia ali lida com umas coisas mais, né, talvez de todas nós aqui, mais pesadas. E outra coisa que eu notei também foi que tanto a Gabriela quanto a Lu falaram que parece que o maior problema são os professores, né, os docentes. Mas eu acho que talvez, né, o pessoal mais tradicional, mais resistente, sejam pesquisadores ou docentes, devem ser os mais difíceis de lidar, né? Eu ia E eu falar queria. exatamente isso, que eu acho que as SEUs são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Eu acho que os jovens têm é mais fácil lidar. Eu acho que o maior problema que a gente tem são justamente com os pesquisadores muito antigos que querem continuar fazendo o que sempre fizeram e acham que porque Aí, fizeram, aí, faziam aquilo, aí tá eu tudo bem. discordo um pouco. Aqui a faculdade é uma faculdade nova, né, de veterinária. A veterinária inaugurou aqui em 2023, então é um curso novo, até por isso que a gente não tem muita pesquisa, né? Está começando agora a pensar em alguma coisa de pesquisa. E os meus professores são, a maioria, jovens, que se formaram assim há pouco tempo, acabaram de terminar ali um mestrado ou uma especialização. São professores, eu tenho dois ou três professores que já vêm de outra instituição, a maioria está dando aula aqui pela primeira vez. E são bem complicados. São bem difíceis deles entenderem que não precisa ser dessa forma. E entender isso que a Karen falou, não é porque não é proibido que precisa ser feito. Não, vamos devagar, vamos conversando. E só acrescentando ali, né, o que a Luciana falou sobre a questão do membro da Sociedade de Proteção dos Animais, fazendo parte do Comitê de Ética. Aqui eu tenho o titular e o suplente, e eu acho muito legal que as duas sempre participam em todas as reuniões. Independente da titular estar ou não, a suplente ela participa porque ela gosta também de estar junto, de entender e de participar. Então, quando eu peço para os meus professores me entregarem os protocolos de aula que eu passo por eles na reunião, eu sempre peço para eles entrarem, claro, com a parte mais técnica, mas também colocar ali uma parte mais fácil de todos os membros do comitê de ética, o biólogo, da sociedade protetora, entenderem também qual é a ideia. Então, eles mandam antes, quando a gente chega na reunião, o pessoal da sociedade já vem com uma discussão ali e normalmente eles conseguem, claro, não, na parte mais técnica, mas eles sempre têm uma pergunta, um questionamento, alguma coisa para discutir também. Então eu acho legal que sempre saem debates legais, mesmo não entrando muito ali no técnico. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu ia falar que a gente trabalha basicamente com camundongo, rato, enfim, roedores de forma geral, né? A gente tem algumas licenças de animal de vida livre, mas é bem pouco, assim. E assim, eu acho que é o que elas falaram, assim, é uma luta por dia, é aos pouquinhos mesmo, e não tem jeito.
E a gente tem muito, a gente tem umas coisas realmente pesadas, a gente tem muito trabalho com infeccioso, né, com, sei lá, tratamento, teste de tratamento, coisa assim. Então, não tem jeito, a gente vai ter vai ter experimentos que vão, deixar os animais debilitados e tal. Mas a gente tem trabalhado muito com redução e com refinamento, né? Eu acho que são os nossos R's aí mais falados, mais usados, eu acho, no nosso caso. E uma coisa que é interessante, a gente vê bastante redução, é isso, né? A gente tinha muita licença guarda-chuva, cada vez a gente tem menos. A gente incentiva o máximo possível a fazer licenças pequenas e tal, porque elas ficam realmente muito mais fáceis de analisar e de da gente conseguir realmente deixar ela certinho. Mas o que a gente tem notado é que além de uma redução do número de animais, a gente vê principalmente utilizados, né? Porque a gente tem tanto o número de animais aprovados, digamos, pela CEUA, como o número de animais efetivamente utilizados, porque a gente vai ter que dar esse dado depois anualmente para o Conselho. E o que a gente vê muito é uma aproximação nos últimos anos do número aprovado por o número utilizado, assim, uma redução dos dois, mas principalmente uma aproximação. Que eu acho muito interessante, que eu acho que os pesquisadores tinham a tendência a chutar muito para cima, é tipo, tentar botar tudo que eu puder no projeto, tentar todo, para ser eu aprovar aquilo, e tudo bem se eu não usar tudo, mas eu preciso aprovar tudo isso. E eu acho que a gente aos poucos está conseguindo ter um número um pouco mais real, digamos assim, do que dos animais que são necessários nos projetos. Eu acho que isso é bem interessante, até porque a gente ajuda o pessoal que está produzindo os animais, né? Porque eu acho que isso é uma. Não adianta a gente reduzir, não adianta a gente usar poucos animais se estão sendo produzidos muitos animais, no nosso caso, porque os animais são produzidos para pesquisa mesmo, né? A gente precisa ter uma ideia, uma ideia de quantos animais a gente vai usar para poder reduzir lá na produção e para a gente não ter desperdício na produção. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. E eu acho que a gente tem conseguido chegar num número bem mais real, né? Acho que isso também é Eu não uma. sei onde que tem a reação aqui de levantar a mão. Eu tenho que me inscrever Vai lá. para falar Pode também. falar. Tá, não achei aqui a mãozinha. Enfim. É ali embaixo, Ah, é no React. Daí tem o coraçãozinho, aí tem a mãozinha também. Não é isso? não, mas ali acho que é só a É, reação. não, mas eu não tô vendo também, não. Ah, tá aqui, ó. Achei. É embaixo, é no React mesmo também. Ah, tá. Então, eu queria voltar, isso que a Gabriela falou, que os professores, mesmo sendo jovens, eles também podem ser bastante conservadores. Isso existe muito aqui também. E eu acho que o que eu e a Tânia falamos seriam os jovens que são jovens pesquisadores mesmo, que estão começando a fazer pesquisa, entrando no mestrado, entrando no doutorado, porque quando esses alunos entram, não sei se é porque a gente já começa com a disciplina, eles já entram na disciplina de manejo, e aí eu chamo a atenção para que eu acho que todas as SEUAs têm que ter pessoas das ciências de animais de laboratório, os veterinários veterinários ou biólogos, enfim, que trabalhem especificamente com ciência de animais de laboratório, porque todo ano está mudando, está vindo coisa nova, e que os pesquisadores eles conhecem muito das novidades do seu modelo, especificamente, mas eles não sabem da CAL em si, que é enriquecimento ambiental, que é o termo, a gente tem que trabalhar a dignidade animal, né? Que a gente que está lá na normativa dos temas que a gente tem que levar para o conteúdo, né, programático para os cursos. Eu acho que a gente tem que, não sei se é em função disso, né, que a gente traz esses temas de bem-estar, de etologia, fala pesado em etologia animal, em bem-estar, em dignidade. Então, esses alunos, eles assimilam muito fácil. Eles entendem muito fácil, né, que
das substituições que a gente propõe, das técnicas que a gente propõe. E os docentes que não têm esse contato é que são os resistentes e ficam naquela do sempre fiz assim. Ah, mas o padrão é assim. Eu sempre fiz assim. É o que eu digo para os alunos. O que mais prejudica os animais é o eu sempre fiz assim, né? E porque eles têm que ter o desafio de não usar aquilo que não é proibido, enfim, aquilo que é aceito, mas aquilo que é melhor para os animais, né? Então, para os alunos é bem mais fácil da gente fazer as mudanças, mas muitas vezes isso eu ouço das queixas dos alunos, né? Que eles dizem, ah, mas o meu orientador não quer que eu faça isso, meu orientador quer que continue fazendo aquilo, né? Eu queria voltar num ponto que a Lu comentou, que eu acho assim muito, muito crucial e bem complexo, que é a questão do mérito científico, né? Então tem esse papo aí, mas não cabe a seu a discutir mérito científico. O que que é discutir mérito científico? Discutir a metodologia científica daquela proposta. Mas será que da forma que essa pesquisa está sendo feita, ela consegue responder a pergunta que ela disse né, que ela propôs? Isso envolve entender um pouco mais profundamente de método científico. E para mim, isso entra em filosofia da ciência e epistemologia, que é, primeiro, entender qual que é a pergunta científica que está ali. Quais são as chances de dessa forma que está desenhada, ela conseguir responder aquela pergunta, tá? Digamos que é boa, consegue, tá bem desenhada. Essa pergunta científica é relevante? Então, assim, são várias camadas e que tem tudo a ver com mérito científico. E aí, eu sempre falo isso, né? Não tem como fazer uma discussão ética sem discutir o mérito científico, porque dependendo do mérito científico, é a análise ética que vai ser feita. Então, se há uma pesquisa que tem um potencial muito grande, que tem uma pergunta científica muito relevante, a quantidade de dano que ela vai causar pode ser mais ou menos justificável dependendo do mérito científico dela. Então, não tem como, né, discutir a parte ética. Só que um outro problema, que a gente já falou em outras rodas, é que as CEUAs também não discutem mérito ético. Então, quer dizer que a CEUA não discute nem mérito ético, nem mérito científico. E isso não é trivial, porque é difícil até de explicar por que que a CEUA não discute nenhum dos dois. Que nem a Luciana comentou aqui, né, por alto. Ela até usou as expressões ali, especista, bem-estarista, porque a Luciana, gente, é que eu sou muito fã da Luciana, eu tenho até que me controlar. Mas é que assim, eu sei que a Luciana fez os cursos da ética animal, que são ministrados pelo professor Luciano Cunha, que é um dos filósofos mais importantes do Brasil. Ele é tipo uma referência, né, fez mestrado, doutorado, tem vários livros publicados, ele estuda a ética normativa profundamente. A Luciana fez os cursos com ele. Então eu sei que é possível discutir com a Luciana um pouco sobre ética, porque embora ela não seja dessa área, ela foi atrás desse conhecimento e ela reconhece na ética um conhecimento formal e sistemático. Ela lê artigos, ela foi atrás de livros, ela, né, traz livros. Só que, em geral, isso não é possível numa comissão de ética, porque se eu chegar lá numa comissão de ética e perguntar, pessoal, qual que é a base ética de vocês? Em qual base ética que a gente está discutindo? Não vou nem entender do que eu estou falando. Que base ética é essa, né? Então, o mínimo que existe, né, de partida são os três R's, que não é uma base ética. Então, se a gente for, por exemplo, entrar numa questão do sofrimento severo, uma pesquisa que envolve dor, uma pesquisa que envolve sofrimento provocado, já sabido antecipadamente. Então, a gente já sabe, por exemplo, que é um grau de invasividade 4. A CEUA deveria discutir se isso é aceitável, antes de qualquer outra coisa.
Antes de ir lá e ver se a dose do anestésico está certa, se tem refinamento, antes disso, deveria conseguir fazer uma reflexão ética. Será que é aceitável? Né? E aí, a Luciana falou, a gente sabe que as regras do Conselho são especistas e bem-estaristas. Por quê? Porque se, né, a mesma situação, exatamente a mesma situação, fosse com humanos, as nossas regras de pesquisa com humanos não permitiriam. Não é permitido no Brasil fazer pesquisa com humanos que envolva danos, que envolvam um nível de dano, né, semelhante ao que é feito com os animais, por exemplo. Então, por que que para os animais podem? Quer dizer que tem uma premissa ética por trás disso. Qual é a premissa? A premissa é, humanos merecem mais proteção que os animais, no mínimo. Então, a CEUA, ela tinha que, pelo menos, né, conseguir fazer uma discussão básica ética. Então, tudo isso para falar que a gente tem um problema muito grande. Se a CEUA não reconhece que ela tem que avaliar mérito científico e ela não é capaz de avaliar mérito ético, então para que serve a CEUA se ela não consegue fazer nenhum dos dois? E outra coisa também que me chama muita atenção sobre essa questão do mérito ético é para que que a gente precisaria que os membros da CEUA tenham mestrado, doutorado, sejam pesquisadores, sejam veterinário, biólogo, tenham conhecimento na área, se não fosse para discutir mérito científico? Porque se não fosse para discutir mérito científico, seria o quê? Seria se está seguindo a lei ou não? Seria o quê? Então, para que que precisaria dessas pessoas que são entendidas de ciência, que deveriam, né, que têm condições de entender uma pergunta científica, uma metodologia científica, um desenho experimental? Para que que a gente precisaria de pessoas que têm esse conhecimento se não fosse para olhar para esse fator? Desculpa, gente, eu falei muito. Eu concordo plenamente com você, Karen. Assim, é difícil, assim, eu acho que mérito ético, eu acho que as pessoas já entenderam que tem que ser discutido, pelo menos as pessoas de dentro da CEUA, né? A gente tem reclamação, às vezes, de pesquisador, e é muito complicado, por exemplo, quando a gente recebe um projeto que já foi avaliado em outra instância, do tipo assim, já foi para a agência de fomento já avaliou, aí é terrível. Porque aí, né? Porque aí teoricamente, o mérito científico já foi analisado, só que não sob a luz da experimentação animal. E aí é uma coisa que certamente você vai ter confusão com o pesquisador. Mas é, eu acho que atualmente as comissões de ética, pelo menos o que eu vejo é que entende-se que pode-se, que deve-se avaliar mérito científico. Mérito ético é mais complicado ainda, eu acho, porque eu concordo com você, a gente não tem informação. E além de não ter formação, é, é um corre-corre, né? Assim, tem a pressão de você ter que avaliar muitos projetos, e aí você fica, né, o quanto você fica discutindo cada um daqueles projetos. Então, acho que é um balanço que você tem que fazer aí. E não só isso, né? Às vezes a gente se depara com outras discussões. Outro dia a gente estava discutindo biossegurança, que teoricamente a gente não tem que discutir, mas é isso, nós somos pesquisadores. Eu tenho um projeto que eu estou vendo que vai ter um problema de biossegurança. Como eu não caberia ser eu avaliar, mas por outro lado, como não avaliar? Então, eu acho que a gente acaba se deparando com essas várias discussões que não são, né, puramente de, né, se tá botando anestésico, se não tá, se não sei o quê, mas que elas precisam ser discutidas, e eu concordo plenamente com você, porque senão por que que precisariam ser doutores ali se reunidos discutindo, né? Cada um faria um parecer, não precisaria nem discutir, na verdade. Mas é bem complicado, assim, no correria do dia a dia. E é uma sacanagem, de certa forma. Não sacanagem, mas assim, quem é membro de SEUA e realmente está preocupado e quer fazer alguma coisa, tá ferrado, porque não ganha nada para isso. É um trabalhão lascado. Tipo, ler um projeto, né? A gente que é da docência, que gosta da pesquisa, a gente sabe.
o trabalho que dá ler um projeto. Ser membro de banca, por exemplo, é o mesmo nível de trabalho, né? Ter que ler um projeto, entender o objetivo, entender a justificativa, entender a pergunta científica e ir atrás de métodos alternativos. Então, tipo, ser membro de SEUA é muito trabalhoso. E se a pessoa, né, tenta fazer algo para mudar, é muito difícil, né? E é isso, assim, eu assim, admiro muito as pessoas que são membros de SEUA, porque é muito trabalhoso. E eu acho que ainda, às vezes a gente fica numa discussão de algum projeto e a gente fala, cara, a gente está há mais tempo discutindo esse projeto do que o pesquisador discutiu na hora de, levou na hora de escrever, assim. Por que isso? Infelizmente, né? Então, o que eu ia falar era isso, né? Que você comentou dessa de não ter esse preparo, né? Por isso que eu falei, é uma sacanagem. Então, quer dizer que essas pessoas são colocadas ali no comitê de ética, mas elas não receberam preparação. E não é culpa delas, né? Porque, tipo, no curso que elas fizeram, medicina veterinária, biologia, biomedicina, não tinha. Aí elas estão lá, elas toparam fazer parte da CEUA porque elas se importam e elas, né, já tem que fazer milhões de outras coisas e ainda tem que ir atrás de um treinamento a mais e não sei o quê. Então era isso que eu pensei quando você falou, né, que já é uma correria e não ter esse preparo. Então, talvez, né, deveria ter no sistema, nesse sistema com CEA, CEUA, tal, deveria estar prevista a necessidade de dos membros se prepararem melhor, receberem um treinamento para fazer parte da CEUA, que não é a mesma coisa daquele treinamento da RN 49 que os pesquisadores têm que ter e tal. Não, um treinamento específico para fazer parte de CEUA. Talvez isso fosse uma coisa que deveria ter, né? Tem umas coisas aqui no chat, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês viram? Eu vi que tem aqui uma para mim, Karen. Posso responder? Acho que é Pode. aqui, né? Eu incluí na medida do possível quando eu montei a matriz aqui, então tem sim a disciplina de bem-estar animal, né? E ética profissional. Então tem as duas. Eu incluí a disciplina de ecologia também para falar um pouco sobre essa medicina da conservação, por mudança climática, essa questão de bem-estar, e eu entro um pouco nisso também, mais voltada ali, não só para a área de selvagens, mas no geral. Tem uma atividade extensionista que é a Fauna Viva, né? Que hoje eu que ministro, que eu falo sobre, aí eu venho com toda a parte de enriquecimento ambiental, bem-estar, e a gente trabalha em parceria com o CETAS, trabalhando não só com a parte dos animais, mas com o plantio de árvores nativas, fazendo essa parte de conservação, e a disciplina específica de animais selvagens, né? De clínica médica e cirúrgica de animais selvagens e pets não convencionais, que foram disciplinas que eu senti falta na minha graduação, então eu trouxe para a graduação aqui. É, a Nídia comentou, né, que ela foi de Seua, porém foi completamente desestimulada por uma ativista da proteção animal. Ela justificou ser contrária à participação de protetores nesses comitês, dizendo que eu não teria voz para mudar nada e a minha participação como protetora estaria avalizando, legitimando as decisões, que é um pouco do que a Luciana comentou, né? Que acaba acontecendo isso muito, muito, muito mesmo, assim. E nós temos pessoas, assim, né? Vocês sabem que no Fórum Animal a gente tenta fazer essas indicações para SEUs justamente porque a gente acha que é muito importante que existam pessoas ali para oxigenar. Eu até comentei isso na roda passada, que a Isabelle estava aqui, porque eu fiz parte da SEUA com a Isabelle, que também era a mesma da Tânia. E eu acho que às vezes a pessoa da proteção animal trazendo um questionamento ajuda até outros membros da SEUA que gostariam até de levantar mais questões, mas que como se o proteção animal levantasse uma bola, assim, e daí fica mais fácil de entrar naquele assunto, né? É, mas aí por que que eu comecei a falar isso? Que a Nídia estava falando que foi. Ah, tá. Então, que a Luciana falou
que isso acontece muito, né? Do pessoal da proteção animal não ser, não ser bem recebido, assim, né? De certa forma, de ter esse problema, assim, essa dificuldade. Mas eu não lembro por que que eu falei isso agora. Eu tinha um raciocínio, mas eu perdi. Hum, Eu acho que porque o pessoal da proteção fica nesse dilema, né? Como ela disse, de não não entrar numa seua para não legitimar, para, né? Só que é importante, como tu falou, é importante que faça parte. Eu sei que muitas vezes o pessoal sofre por não concordar, né? Até mesmo com o uso de animais e ter que estar ali, né, votando pela aprovação de centenas de animais em projetos, enfim. Mas eu acho que é bem importante essa participação, porque é uma voz da sociedade que está ali, né? Então, queira ou não, eu me vejo assim como representante dos veterinários, sempre na SEUA, a gente sempre se alia bastante, assim, são os veterinários e os protetores os que são mais, né, que estão lá pelos interesses unicamente pelos animais, né? Então, é uma força importante que a gente tem. é E super como a Karen compreensível. falou, Pode falar, também, pode às falar. vezes, o pessoal da proteção animal, às vezes, vem com algum questionamento não tão técnico que a gente, como técnico, não tinha pensado naquilo. E aí surge uma outra problemática, uma outra visão daquilo também. Então, eu acho importante essa participação, da sociedade protetora, porque tem essa visão diferente da nossa que está dentro da academia, né? Sim, pode falar, Maria. Pode falar, sim. Deixa eu dar minha opinião. Eu faço parte de uma CEU, mas não de universidade, nada disso não, dentro de um centro de estudo, né, de uso de animais. Então, é uma visão um pouco diferente, eu acho, de dentro da universidade. E eu sou médica veterinária e sou presidente de uma ONG de proteção animal. E eu estou dentro dessa CEU representando os protetores de animais. Entendeu? E isso me ajuda muito em encarar certas situações, muito. E creio que assim, eu já contribuí muito de mostrar para eles que aquele trabalho estava tendo um sofrimento do animal. E aí aquele trabalho teve que ser parar e ser reformulado, de ter os scores de sofrimento. Não, de galinha não tem. Eu falei, deve ter. Tem de todos, por que que não vai ter de aves? Vai ter que ter. E aí eu bati o pé. Enquanto não melhorar isso, eu não aprovo. Deixei meu voto. Então, assim, eu acho que por ser médica veterinária me ajuda, me atrapalha às vezes também. Eu fico entre um conflito e outro, mas eu acho que os médicos veterinários tinham que entender, principalmente quem é autônomo, assim como a mim, que não tem nenhuma formação acadêmica, de que a participação dele dentro de um seu é de extrema importância, porque a visão que a gente tem, às vezes, é diferente da visão de vocês, que a gente enxerga um lado da clínica, do bem-estar. Eu já mexi com cavalo, então eu me formei há bastante tempo atrás, eu já trazia esse lance do bem-estar animal em equinos, agora com cães e gatos, e as pessoas de proteção têm que perder esse medo. Acho que a voz tem que ser ouvida e tem que ser dita, sim, em bom tom. Se não concorda, fala que não concorda, vai ser um voto contra aquele trabalho. Ser um voto contra. Então, é necessário, sim, a presença de protetores e de ter voz e ser debatido e ser entendido, porque aquela pessoa tem a visão total do que é o bem-estar animal, entendeu? De cada área, né? Bovino, equino, cães e gatos. Então, eu acho que uma selva precisa, sim, de muita proteção, de pessoas das proteções.
Pode falar, Felipe. Oi, Ahn, eu estou muito curioso para saber um pouco mais sobre a discussão dos destinos dos animais, né? É, eu não tenho experiência em SEOA, mas assim, eu acredito que no projeto em si já deveria ter alguma coisa falando sobre o que vai acontecer com esses animais, né? Eu acho que a questão que a Gabriela falou, que, né, a questão dos macacos pregos, por exemplo, acho que todo projeto também deveria incluir, e não só isso, né? Eu gostei muito ah, das sugestões que a Luciana deu nas aulas, né? E acho que a Lohana também comentou no chat que foi uma ideia muito boa de tentar fazer os camundongos entrarem para doação e tudo mais. Imagino que para animais que podem ser considerados pets, né? Essa ideia seja mais fácil. Imagino que para outros animais talvez seja um pouco mais difícil. Mas por outro lado eu sei também que tem lugares que podem receber, né, esses animais, né? Então, queria saber um pouco mais sobre isso, a experiência disso e essa questão. Lá na Unesp, a gente tinha como experiência os camundongos dos biotérios, né? Não tinha só o biotério de raiva, mas tinham outros biotérios. Tanto para pet, então também tinha essa questão de ir para pet, normalmente os próprios alunos pegavam esses camundongos, então tinha também isso, ou como a gente tinha o Hospital Veterinário de Animais Selvagens, aí um pouco polêmico, mas alguns animais eram doados para gente para serem utilizados como alimentos, né? Então tinha esses dois destinos. Mas apesar da minha SEU que a gente não trabalha com projeto com que tem animal para destinação, né? Porque na maioria é aula, como a gente já falou, é, tem sempre sim que colocar o destino desses animais. É sempre interessante saber, principalmente se esses animais vão ser abatidos ou não vão ser abatidos, né? Então, animal de ONG que vai voltar para ONG, animal de rua que vai ser castrado e volta para rua. Então, nas aulas a gente tem esse no documento que a gente recebe fala o que vai acontecer com os animais que vão ser utilizados nas aulas. Acredito aí que as meninas com o projeto vai ter a mesma ideia, né? Que tem que ter aí o destino desses animais que vão ser utilizados. Sim, é obrigatório os formulários das SEUAs, eles são unificados. As informações são as mesmas em nível nacional. Então, em todo formulário, né, todo preenchimento tem que colocar qual é o destino desses animais. Ahn, então, assim, a possibilidade, né, que nós colocamos, a nossa CEUA colocou como um projeto institucional, a adoção pós-experimental, é uma possibilidade que se coloca, né, para realmente tem muitos animais que teriam condições de ser adotados e virar pets, mas a realidade é que são pouquíssimos animais que são adotados, são poucas pessoas que veem um rato como um pet. Dentre os critérios que a gente coloca, por exemplo, os animais não podem servir para reprodução, não podem servir para alimentação de outros animais, enfim. Então, são pouquíssimos casos de adoção, né? Cada adoção é um quentinho no coração que a gente tem, mas são milhares e milhares de animais que o destino final é eutanásia, né? Os roedores, a, a, a sua quase totalidade, o destino final é eutanásia porque eles são animais que têm um tempo de vida muito curto para eles poderem ser reaproveitados em algum outro projeto fica muito difícil, né? Porque um experimento pode, a experiência pregressa vai atrapalhar o experimento posterior que viria, né? Então, o final realmente de camundongos e ratos, a grande parte é eutanásia mesmo. A gente que trabalha praticamente só com roedor, assim,
As licenças que a gente tem de animal de vida livre, normalmente eles são soltos de volta na natureza, né? Por exemplo, eles são capturados, sei lá, faz uma coleta de um swab, uma coleta de sangue, alguma coisa assim, eles são soltos de volta na natureza, sempre no local onde eles foram é, pegos, né? Mas os roedores realmente, eutanásia, a gente ainda tem um problema maior que a gente trabalha muito com infeccioso, então até seria um problema também liberar esses animais para pet. Então, o que a gente tenta fazer é que não sobre animais, assim. Então, por exemplo, o pesquisador pediu determinado animal e aí, sei lá, não chegou, ele não conseguiu fazer o experimento por algum motivo, né? Sei lá, o material que ele precisava não chegou e tal. Aí a gente tenta fazer doação dentro para outras pessoas que tenham licença dentro né, do mesmo biotério. Tem alguém que está precisando desses animais e tal, para já aproveitar para não ter esse tipo de desperdício. Isso o pessoal do biotério faz muito bem. E um outro projeto institucional que a gente não conseguiu botar assim ainda para funcionar direito, mas que é uma ideia antiga, que agora a plataforma a princípio está pronta para teste. A gente queria fazer uma plataforma em que os pesquisadores pudessem falar entre si no sentido de tentar utilizar o mesmo animal, por exemplo. Eu trabalho com, sei lá, doença de Chagas e eu preciso analisar um coração. Outra pessoa trabalha com outra doença e ela precisa, sei lá, de macrófago peritoneal, precisa de músculo, o músculo estriado da perna. Em vez de eu pedir o meu animal para pegar o coração e o outro pede um outro animal para pegar outro órgão, a gente tentar fazer um pedido conjunto, se ajeitar para poder fazer um pedido conjunto e usar o mesmo animal, uma vez que ele será eutanasiado, né? Quando é, por exemplo, in vitro, eu vou precisar só do órgão para fazer alguma coisa in vitro. Pegar o mesmo animal e utilizar o máximo possível aquele animal para tentar diminuir também o uso, mas em termos de destino, realmente, roedor é praticamente 100% eutanásia. Eu acho que tem só um comentário, uma oportunidade legal, então, né, não sei, é porque tem que ser uma coisa associada com a sociedade, né, tem que mudar a mentalidade das pessoas, né, e tudo mais, mas pode ser legal, né, tava pensando em, sei lá, uma iniciativa que consiga, né, acolher esses animais, e, não sei, fazer essa ponte, né, porque tem uma iniciativa vindo de um lado, mas às vezes falta do outro, né, não. Tá, só pensando alto aqui. Eu acho que uma para complementar, assim, então, só para deixar isso bem claro, porque é bem importante, em todos os projetos já tem que trazer essa informação, como a Luciana falou, né? E isso pode até ser uma característica que vai ser que vai ser analisada pela CEUA para ver se aprova ou não, por exemplo, né? Por exemplo, se o projeto tem uma preocupação na qualidade de vida dos animais e ele está preocupado em, tá, ele vai passar por alguma coisa que tenha um dano, mas a gente está tentando uma forma de que depois ele tenha uma vida melhor, por exemplo. Isso poderia alterar uma decisão de uma CEUA, né? Pensando no cômputo geral da vida dele, da qualidade de vida. E eu acho que tem algumas situações, que nem essa de rato e camundongo, realmente é muito difícil dar vazão, né? Para o número de animais que são usados, mesmo que a gente conseguisse muitas pessoas para adotar, mas é um número muito grande, né? Mas tem algumas situações, tipo os cães que são usados, né, em estudos de parasitologia, por exemplo, tem laboratórios de parasitologia biotérios que têm os cães. Os beagles, né, eles ficam lá até 12 anos, 10 anos, e mesmo depois que eles param de ser usados nos estudos, eles continuam lá no canil. Daria para começar a tentar mudar isso para que os animais, no caso cães e gatos, que são muito usados também em pesquisa ainda, né, principalmente parasitologia, que esses cães e gatos fossem cães e gatos domiciliados, que em vez de ter um biotério com cães e gatos, fosse mais parecido com a pesquisa com humanos.
Esses animais participam do estudo, e aí, durante aquele período, talvez durante aquele período necessário, eles poderiam ficar lá no biotério para garantir que a situação seja controlada, mas depois eles poderiam voltar para casa deles. Aí isso não significaria que eles iriam nascer, ficar no biotério para sempre até a morte. Tipo, pensando, né, em qualidade de vida, em questões éticas, é muito diferente você ter uma vida, né, ter uma família e tal. Aí você foi lá, participou do experimento, mas depois voltou e teve uma vida depois daquilo. Não foi, né, o biotério a vida inteira e tudo aquilo. Então, acho que faz muita diferença a espécie para a gente tentar pensar em caminhos. Tem algumas coisas que daria para melhorar, considerando como tá agora. Acho que o que mais me veio na cabeça foi isso desses cães e gatos, assim, que, né, pensar no destino final deles depois. Não sei o que que vocês acham. Eu não tenho experiência com cão e gato, assim, a gente até tem algumas licenças, mas justamente são com cães domiciliados, que, sei lá, vai lá, faz uma coleta de sangue, alguma coisa assim, e não tira o animal, né? Em biotério, eu acharia um pouco complicado, na verdade, você pegar um animal que já tem uma família e levar para o biotério, que eu acho que teria um sofrimento nessa separação até, né? Eu acho que eu imaginaria mais realmente eles irem direto para o biotério, fazer o experimento e depois serem justamente doados. De repente, até durante o experimento, ou quando eles nascessem, já arrumar a família e tal, mas eu acho que funcionaria mais nesse sentido do que você pegar isso. Comprar. Mas eu acho que tem muita coisa assim que dá para fazer nos animais domiciliados mesmo, sem nem tirar eles do domicílio, né? Junto com Sim, clínica veterinária, às vezes. Deixa eu só É, dar minha opinião em relação a pequenos animais. O ato de você tirar o animal de dentro da casa e levar para um espaço, ele ficar por um tempo e voltar, isso é uma agressão mental gigantesca para eles. Então, esse modelo de tira da casa, tira de um abrigo, que ele já está acostumado dentro daquele abrigo, a viver tranquilo ali, e ir para um biotério, ficar um tempo, depois retornar, isso é uma agressão violenta, isso aí é muito mal-estar para eles. Eu sou, assim, concordo com vocês, assim, de o que precisa de utilizar, não de usar, né? Vamos utilizar o animal, o cão e o gato, que faça no seu domicílio, entendeu? E aí você faz o experimento que dá para fazer em animais domiciliares, dá para fazer em animais que vivem dentro de abrigos, dá para ficar no mesmo ambiente e você iria favorecer tanto os animais para fazer em questão de vermífugo, que eu já participei também de um grupo que ia tratar um grupo dentro do mesmo abrigo, um grupo ia ser tratado com uma verminose e o outro grupo não. Falei, que história é essa? Ou trata todo mundo ou não trata ninguém, isso não existe. Então, cachorro e gato realmente é uma coisa complicada. Tirar, levar e depois trazer, até ele se adaptar de novo. Pegar o ambiente, aí é outra história, outro sofrimento. eu acho que na casa aí da verminose, talvez você tivesse só que adiar o tratamento do outro grupo, né? Não tratar enquanto está no experimento, mas garantir que depois eles receberiam também o mesmo Isso, vermífugo, não por exemplo. foi o que eu falei, pode fazer numa parte, mas a outra também tem que ser tratada. Não existe igual uma situação fora de seu e tudo, de leishmaniose, a pessoa botou dentro de um abrigo quatro animais com positivo para leishmaniose dentro de um abrigo de 70 cães, sem coleira, sem nada, sem proteção, sem separação. E aí, quando chegou a minha, eu falei para ele, vamos consertar esse imbróglio todo, então você vai ter que fazer o exame de todos os 70 cães e 80 gatos. E a pessoa achou que só tinha que fazer nos cães. E aí foi parar na justiça essa história. Então, hoje em dia, a gente tem que prestar bem atenção. O que que você vai fazer? Saúde pública, cão e gato, hoje realmente é algo que a gente tem que pensar muito. gente, para a gente cumprir o nosso horário, que para mim é sempre um desafio muito grande, porque dá vontade de ficar conversando muito mais.
Mas então, para a gente cumprir o nosso horário, eu vou pedir então para vocês fazerem suas considerações finais, se vocês quiserem, deixar algum recado para o pessoal que está fazendo o curso, que já está em SEUA ou que pretende atuar em SEUA. E agradecer mais uma vez a presença de vocês. Essa conversa vai ficar gravada, então quem não pôde estar aqui com a gente, acredito que vai assistir depois. E acho que é isso. Então, passo a palavra para vocês fazerem suas considerações finais e a gente encerra. Então, vou fechando aqui minha parte, Karen. Só mais uma questão que eu pensei aqui enquanto a gente conversava sobre os desafios nas CEUAs, né? E aí eu não sei se vocês compartilham da minha ideia ou não, mas eu acho que talvez entender e as pessoas, os membros da CEUA e os docentes e os alunos, todo mundo entender que todos os animais são seres sencientes também é uma discussão muito grande, assim. Eu vejo aqui, então eu recebi um projeto de piscicultura, por que que a minha avaliação no meu projeto de piscicultura ou no projeto de apicultura, que eu recebi há pouco tempo também, é uma avaliação diferente de uma aula com cachorro, uma aula com gato, uma aula com cavalo, uma aula com boi. Então, os membros e todo mundo entender que todos os animais, eles merecem o mesmo tipo de avaliação, o mesmo tipo de cuidado, o mesmo pensamento de bem-estar, o mesmo pensamento de não vai sofrer, a gente vai fazer o projeto, mas de uma forma que seja da melhor forma possível, né? Então, eu acho que para quem está entrando em SEUA, quem já está em SEUA, entender, como foi falado lá no começo, que as coisas estão mudando aos pouquinhos. Então, eu acho que sou a mais recente aqui, trabalho há pouco tempo com o SEUA, mas tenho lido com o SEUA há muitos anos, e eu consegui ver já, assim, que vem mudando de tempos para cá, graças às normativas, às coisas que a gente vai estudando, aos cursos, né, que vão saindo e fazendo com que a gente se aperfeiçoe e consiga lidar mais com isso. O psicológico ele sempre tem que estar bom, né? Eu acho que o pessoal que trabalha com projeto mais ainda, para conseguir ler esses projetos e entender que é necessário, mesmo que às vezes a gente fale para quê, não é necessário, não quero mais, né? Tem que acontecer, então, infelizmente, ainda temos muito a evoluir, mas que não desistam, que continuem aí cada vez mais dedicados. Eu acho que se fosse necessário um curso para todos, como você comentou, seria muito legal, mas eu acho que diminuiria muito a quantidade de pessoas que gostariam de participar, então seria uma resistência, talvez ficaria mais difícil, mas se a gente, como coordenador, conseguir levar o máximo que a gente puder para os nossos membros já ajuda, né? Então a gente tentar levar um pouco dos cursos que a gente faz, que acaba sendo mais a gente mesmo. Mas é isso, eu agradeço pelo convite. É sempre bom conversar sobre aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então eu estou com a Karen no Fórum Animal também, então sou líder regional do fórum, então essa causa animal e vem aí comigo já faz um bom tempo. Então, obrigada. E se alguém precisar de alguma dica, quiser conversar, pode ficar à vontade, estarei disponível para isso. Obrigada. Obrigada, Gabi. Eu também queria só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse encontro, né? E me colocar à disposição do pessoal que queira, é, sei lá, ajuda em qualquer questão relacionada a seu. A gente tem o grupo no WhatsApp, entre no grupo de WhatsApp para, né, para a gente ficar sempre discutindo, né, essas questões. Sempre surge alguma questão interessante e novidades sobre seus, enfim. Eu acho que a gente está caminhando devagar, mas para frente. É o que eu considero. Obrigada, Karen. Obrigada, Lu. Eu queria agradecer também a Karen pelo convite e acho que dizer assim que é super importante a membro da participação dos externos, né, de profissional nas SEUAs. Eu acho que é sempre aquela voz dissonante assim para ficar falando no nosso ouvido e falando, então, a gente não está entendendo isso, então está escrito outra coisa, então assim não pode. Vamos pesquisar outra coisa. Eu acho que
é uma vozinha que às vezes a gente fala, ai, que droga, mas é super importante, né? Eu acho que é assim que a gente evolui, assim, acho que participar também e ficar calado só ouvindo as reuniões, acho que acaba não contribuindo, né? E aí, se realmente você só tá. Como é que foi a palavra que eu ia falar? Enfim, eu acho que o importante é participar e participar ativamente e ser realmente a pedra no sapato do, da comissão. E é isso, assim. Queria agradecer realmente o convite de estar aqui e participem das SEUas. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Então, esse nosso penúltimo encontro. Nos encontramos pela última vez na semana que vem, na semana 8. Boa sorte com o curso. Podem continuar colocando as coisas lá nos fóruns para a gente ir conversando. Espero que vocês estejam gostando do curso. E é isso. Boa noite, gente.